Salve pessoal, depois aí de um período sabático estamos de volta para falar de história para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, o cargo auxiliar de promotoria, auxiliar administrativo. Bom, já foi falado desses 6 tópicos na aula anterior. Primeira República, governo provisório constitucional, ou seja, da Constitucional de Vargas, de 30 a 37, o Estado Novo, de 37 a 45, a Quarta República, de 45 a 64, a ditadura militar, de 85, e a Nova República, de 85 para frente. Lembrando que esses tópicos, do 2 ao 6, eles são o que está no nosso edital para o concurso. Então, vamos aí seguir, porque a atual República Brasileira é conhecida como Nova República e está em vigor desde o fim da ditadura militar. Com a Nova República foi inaugurado um novo período democrático, além de ter sido redigida e promulgada em 1988 uma nova Constituição para o Brasil. Então, vamos aí dar uma reprisada em tudo que aconteceu até a eclosão da Nova República em 85. Proclamação da República. Aí você vê uma charge, um professor, provavelmente de história, perguntando quem foi Marechal Deodoro da Fonseca. E ele foi muito mais do que o cara que inventou o feriado do dia 15 de novembro, que é o feriado da Proclamação da República. A Proclamação da República foi um acontecimento, foi um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que enfraqueceu a partir do momento que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Isso aconteceu principalmente e pela insatisfação de 2 grupos importantes. Esses 2 grupos foram, teoricamente, o que encabeçaram o movimento, mas houve outras questões que levaram aí o Marechal Deodoro da Fonseca e tudo mais, no contexto político, a decretar o golpe. Esses 2 grupos importantes eram o Exército e a elite cafeeira paulista. Seguindo aqui, nós temos uma outra charge da República aí, segurando, e aí temos todas as novidades da Nova República. A unidade federativa, o sistema presidencialismo, o fim do parlamentarismo, todos esses aí. E ao lado temos 2 cidadãos. O que significa isso? O rapaz perguntando à moça. Ué, que não precisamos mais ir à igreja para nos casar. Esse casamento, a instituição do casamento civil, para você ver aí, às vezes não vai cair, mas é mais uma curiosidade. Até então o casamento era feito apenas pela Igreja Católica. A partir de então o Estado cria o casamento civil. Aí ocorre 2 registros de casamento. Tanto se você for fazer alguma pesquisa histórica sobre casamento antes da República, dessa república, da instalação da república, no período monárquico e tudo mais, você tem que pesquisar documentos religiosos, ou seja, os livros de casamento das igrejas. No caso do Exército, essa insatisfação vinha desde a Guerra do Paraguai. Os militares consideravam-se humilhados pela monarquia e exigiam melhores salários e no sistema de promoção e eles exigiam melhor salário e um sistema de promoção de carreira, que não existia. Além disso, não pode ser esquecida a influência das ideias positivistas, que difundiam o republicanismo no seio do Exército. Então, dentro do Exército havia uma forte influência do movimento positivismo. Aí temos uma outra charge, o governo vai cair, já briguei com os fazendeiros e com a igreja. Aí tem um militar aí, querendo dar uma espadada nele, quem mandou criar questões militares. Já no caso da elite cafeeira paulista, aí relacionada à charge também ao fim da República, a proclamação da República, a elite cafeeira, é importante mencionar que essa classe havia aderido há tempos os ideais republicanos. Então, você tem o Exército com ideias positivistas, tem a elite cafeeira com ideias republicanas. E uma prova disso foi a criação do Partido Republicano Paulista. Esse partido
na década de 1870, bem antes da proclamação da República. Temos aí praticamente 20 anos, quando a conspiração contra a monarquia tomou força e a elite cafeeira não colocou nenhuma resistência para a mudança do regime. Começou-se a trocar o regime, a elite cafeeira falou: não, quer mudar? Pode mudar, ficamos à vontade. Que sigamos então o curso natural da história. Aí você vê já uma capa do Correio do Povo, do dia 15 de novembro de 89. Os historiadores levantaram a hipótese de que o desgaste nas relações da monarquia com a igreja, com a elite cafeeira do Vale do Paraíba, foram os fatores mais relevantes. Porém, o que não podemos deixar de destacar é que, igual o historiador Boris Fausto nos traz, que o papel desses dois grupos na proclamação da República é muito pequeno. Eles eram grande parte aí da elite do país, mas nesses grupos, na proclamação, é muito pequena a participação deles. O que acontece é que, uma vez que não dispunham de grande força de transformação política no Brasil, esses dois grupos, aí ele necessita de outros grupos. Aí vemos uma outra charge de Nani, a República mal começou e já começou a exploração. Aí temos um cidadãozinho entregando uma moedinha aí, provavelmente a um Marechal Deodoro da Fonseca, todo imponente em seu cavalo. Na década de 1880, vivenciou uma crise política crônica no país. No final desse período, a conspiração contra a monarquia ganhou força no exército. Poucos dias antes do golpe que resultou na proclamação da República, os conspiradores reuniram-se com o Marechal Deodoro da Fonseca para convencê-lo a aderir ao golpe. Depois disso tudo, não só convenceram a aderir, como a dar nome e voz ao movimento. Aí, quando o Marechal Deodoro da Fonseca sobe uma foto nova no seu perfil no Facebook, perdeu o Pedrão, proclamei a República. Aí esse quadro aí já é um quadro conhecido dentro da historiografia do país. É um quadro, lógico, romantizado da proclamação da República. Não aconteceu esses exércitos na rua, cavalaria, não aconteceu assim. Mas é para demonstrar que com a proclamação da República foi formado um governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente provisório. Algumas mudanças foram tomadas de imediato. Com a mudança, temos aí a bandeira nacional e a elaboração de uma nova Constituição, que foi promulgada em 1891. Tem mais uma charge. Como você pode ver, o vídeo está cheio de charges com relação aos períodos históricos que estamos mencionando. Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República com o apoio dos positivistas. Lembrando que os positivistas tiveram grande influência no exército, e o exército, por sua vez, tiveram influência na proclamação. E esses positivistas tinham uma ONG, aí é uma charge já atual, satirizando as ONGs. Vale destacar que com a proclamação da República, o Brasil tornou-se um país federalista. Isto é, as províncias, que agora são renomeados de estados, passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal. E foi adotado o presidencialismo, como determinou a Constituição de 1891. A princípio, o cargo de presidente tinha duração de 4 anos. Depois a gente vai ver que ocorreram algumas mudanças. As características do Brasil República. O regime republicano brasileiro tem uma história centenária, ou seja, demorou praticamente 100 anos. Tem uma história centenária e ao longo de sua existência, como mencionado no começo da aula, existiram 6 diferentes repúblicas. Aquele Quadro com 6 repúblicas. Vou voltar aqui para que você reveja. Essas são consideradas as 6 repúblicas da história recente do país. Dessas 6 repúblicas que mostramos no início dos 6, esses 6 períodos republicanos, essas 6 diferentes repúblicas, com qual características muito distintas uma da outra. Aí a gente já vê uma outra charge em que Minas e São Paulo, o bonezinho está escrito o nome dos estados,
Minas e São Paulo estão controlando a cadeira, quem senta na cadeira. Aí o Clube dos Barões do Café, né? Quanto mais analfabetos, menos eleitores. Quantos menos eleitores, menos problemas para nós. A Primeira República, como eu disse, começou em 89 e se estende até 1930. Também conhecida como República Velha ou República Oligárquica, teve como grandes características, lembrando aí das charges do mapa mental da última aula, o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo. O clientelismo pode ser definido por uma troca de favores em que alguém concede algo em troca de benefícios, quase sempre políticos. Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, grandes proprietários de terra, sobre a população, exigindo-lhe o voto como forma de atender aos interesses da oligarquia. Por fim aí, o mandonismo. O mandonismo é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população comum. Outras marcas desse período foram a política do café com leite e a política dos governadores. Também falaremos. Aí temos presidente, documento é falso. Tarde demais, pensou a República. Aí o Getúlio Vargas já fala, já deu um golpe em mim mesmo. Ele foi esperto o suficiente para dar um golpe nele mesmo. Na era Vargas, que vai de 30 a 45, lembrando que de 30 a 45 estamos incluindo aí a Segunda República, que vai de 30 a 37, e a Terceira República ou Estado Novo, que vai de 37 a 45. Nesse período da era Vargas, lógico, quem se destaca como governante é Vargas, porque ele sobe ao poder, sai do poder, dá um golpe em si mesmo e se torna ditador. Tudo nesse período aí de praticamente 15 anos, 17 anos. Tudo nesse período. No caso da era Vargas, algumas características foram importantes, que devem ser guardadas para sua prova. Primeiro, a centralização do poder no executivo. A política de massas de Vargas na questão trabalhista. O fortalecimento que ele faz da propaganda política, sobretudo durante o Estado Novo. E a capacidade de negociação de Vargas. Ele conseguia conciliar com vários grupos de interesses diversos para o seu próprio benefício. Ele falava com todos os movimentos, com todas as linhas e tudo tirando o benefício de todos, tirando o benefício próprio de todos os movimentos. Ele conseguia fazer essa jogada aí, de falar com A e B e conseguir sempre se beneficiar nesse sentido. Destacam-se ainda o autoritarismo do governo de Vargas e a imposição à censura no finalzinho já do seu governo. A Quarta República. A Quarta República é um período aí que vai de 45 a 64. É um período muito complicado para fazer uma definição de características abrangentes a respeito de todo esse período. Uma vez que cada governo, nesse período de 45 e 64, tiveram vários governantes, e cada governo possuía interesses diversos e até mesmo ideologias diversas. De forma muito distinta, ou de certa forma aí, muitos até tentam colocar essa fase como um populismo na política brasileira. Porém, aí não encaixa muito bem, porque essa definição, no entanto, tem sido vista com muitas ressalvas. Por que os historiadores têm ressalva por essa definição de um período populista? Porque a definição clássica de populismo não aborda todas as características políticas desse período. Para ver que a Quarta República teve aí um período, muitos movimentos políticos distintos. É um período minimamente democrático da história do nosso país. Depois eclode a golpe militar. Para você ver, a história da Quarta República é dada pelos mandatos dos presidentes de Dutra, Vargas, ele volta de novo na República, ele é eleito de novo, né? Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Jango Goulart. Primeiro temos que ter noções de que haviam acontecido nos 15 anos aí da era Vargas, tá? Suas consequências para a política e população dos anos 40, 50 e 60, nesse período aí. Também temos que levar de fato o contexto internacional. Estava ocorrendo já a Guerra Fria.
comunismo versus o capitalismo. E é onde reflete no país, de que forma essa Guerra Fria reflete no país. Também temos que entender que a diferença entre o liberalismo e o intervencionismo. Temos aí no período do governo de Dutra, de 46 a 51, para destacar a liberdades e garantias individuais. No período de Vargas, tem que se destacar o intervencionismo, atinge um superávit primário, ele arruma as contas públicas, que havia descambado com Dutra, a criação de mais empresas estatais no período nesse período aí de Vargas, a BNDE, os tensões sociais, a oposição a Carlos Lacerda da UDN, havia aí, ele se opõe muito firmemente a Carlos Lacerda da UDN. Em 53 ele acaba se suicidando, ele suicida-se a si mesmo, e onde deixa uma carta e com a célebre frase: saio da vida para entrar na história. Com seu suicídio, o vice Café Filho assume e governa até 55, impedindo a tomada de poder pelas Forças Armadas e pela UDN. Olha, temos aí em 55 as Forças Armadas já querendo tomar o poder, nessa briga aí entre capitalismo e socialismo. Juscelino Kubitschek assume, faz uma aliança com o governo PTB de JK era do PSD, então ele faz uma aliança aí com um partido teoricamente muito distinto do seu. Na economia, JK, com seu plano de meta de 50 anos em 5, alto investimento público, cria a SUDENE, a construção de Brasília, que você vê aí na foto, a capital administrativa do Brasil passa a ser Brasília. Depois temos o governo de Jânio Quadros, que vai de 61 a 61. Ou seja, nesse período ele faz proibições de diversas liberdades individuais, não tinha que durar, né? Proibindo as coisas, proibiu o uso de biquíni, tem uma política interna independente de qualquer país, ou seja, ele queria se relacionar com os dois, tanto com o movimento, tanto com os socialistas como os capitalistas. Lembrando que nesse período está em Guerra Fria. Ou seja, ele estabelece relações com a República Soviética, com a China, e em 25 de agosto de 61 ele renuncia. Aí um grande mistério, por que ele teria renunciado? Há várias teorias, mas a que encontra maior eco é a seguinte: ele renuncia achando que o povo ia falar: não renuncie, volte por favor, e não acontece isso. João Goulart assume de 61 a 64, não queriam legitimar aí a sucessão do vice de Jânio, já que ele era considerado um comunista, mas é efetivado pela campanha da legalidade, movida pelo Rio Grande do Sul por Leonel Brizola. Essa campanha assegura a posse de Jango, contudo tinha restrições quanto à forma de governo, que passou a ser parlamentarismo. Olha só, a gente teve um breve período aí de parlamentarismo. Finalmente, em 31 de março de 1964, tropas partem de Minas Gerais em direção ao rio onde Jango estava. Ele tenta voltar para Brasília e articular uma resistência, mas falha. O que acontece? Os militares assumem o poder e instituem um regime autoritário com o apoio do governo norte-americano e das elites brasileiras. O que acontece? Acontece também nesse período a Marcha da Família, com Deus e a Liberdade, em 19 de março, antes dos militares assumirem o poder. E essa Marcha da Família apoia o movimento militar de 31 de março. Então entramos no regime militar, ou ditadura militar, que vai de 64 até 85. Aí tem um rapazinho lá no jornal: o que danado foi censurado dessa vez pelo regime militar. Lembrando que a ditadura, certos trechos de jornais, algumas notícias eram sim censuradas e houve sim um grande embate atualmente aí. Se não se atente a essa briga de que houve ditadura militar, não houve ditadura militar, se comemora a ditadura militar. O que vai cair na sua prova é que houve uma ditadura militar, que ela foi muito branda, malvadona. Então você não importa a sua opinião política nesse momento.
Lembre que você está fazendo uma prova, eles querem cobrar um conteúdo e você tem que responder a esse conteúdo. Então eu vou falar aqui do conforme provavelmente vai cair na sua prova. E deve cair sim uma questão de ditadura militar, da ditadura malvadona. E aí se você pegar aí análises recentes da ditadura, do movimento militar, vai ver que ela só foi muito mais severa no seu finalzinho aí, entre 69 a 84, 83. Então foi um período muito breve que ela foi muito branda. Então num período breve ela foi muito branda. Mas para a sua prova ela foi branda por um período muito longo. Ou seja, de 64 até 85 ela foi muito mal. Entendeu? Ela foi muito mal. De 64 a 85. É isso que você tem que guardar para a sua prova. Não interessa a sua posição política, a minha ou a sua opinião. Ponto. Lembrando que a ditadura militar, agora, vamos como deve cair aí, como a situação, como a banca deve analisar. A ditadura militar, como o nome já sugere, foi um período ditatorial em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ficou caracterizada pelo terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Isto é, pelas ações de terror praticadas pelo governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros, a tortura, o assassinato. Lembrando que houve, abrindo aspas aí, tudo isso aconteceu mesmo. Não com toda essa ênfase, mas aconteceu mesmo. Porque existe aí pessoas que negam ter acontecido sequestro, tortura e assassinato. Né? Lembre, não interessa o que o povo hoje em dia fala ou as análises que estão sendo feitas agora. Interessa o que cai na sua prova. E foi um período que vai cair na sua prova. Foi um período de sequestro, tortura e assassinato de cidadãos e agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. Essa milícia aí é um termo que é recente, mas vai cair na sua prova. Pode ser que caia. Apoiados pelo governo. Houve também casos em que atentado à bomba organizado por agentes do governo, como aconteceu no caso do Rio Centro. Dá uma olhadinha aí se você não lembra do acontecimento do Rio Centro. Aí temos a turma da Mônica, uma charge. Pai, o que é censura? Bem, aí a estajinha preta, né? O que ele ia dizer foi censurado. A ditadura ficou marcada por uma política econômica que logo no início procurou combater os direitos dos trabalhadores. Oh, meu pai. Sendo assim, os salários foram mantidos baixos, houve redução de benefícios, houve redução de direitos dos trabalhadores, como aconteceu quando o FGTS foi criado, e as greves eram duramente reprimidas. Aí outra charge sobre a ditadura militar, charges do fracasso econômico do regime militar, 77 a 85. Queridinha, que regime você tem que é tão magra? Aí, democracia relativa. Aí fazendo uma charge aqui, ditadura militar com a democracia relativa. Por fim, os gastos astronômicos do governo militar contribuíram para aumentar a dívida externa do Brasil e o crescimento e a inflação. Lembrando que essa dívida externa ela atingiu índices alarmantes com Juscelino Kubitschek. Então, desde então, ela vem só mantendo um padrão e aumentando com o governo militar. Isso aí é fato. Dívida externa do Brasil, o crescimento e a inflação. A censura e o autoritarismo também foram marcas fortes desse período, o que impediu o combate e transparente à corrupção nesse período de ditadura militar. Aí temos a nova República de 1985, enfim livres da ditadura opressora. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí você está vendo um rapazinho sentado na rua, lendo a Constituição Brasileira de 89. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Eles estão aí na rua, provavelmente passando necessidade pela charge.
Com o final da ditadura, foi iniciada uma nova fase democrática em nosso país, a Nova República, em 1985. Foram marcas da democratização que o Brasil sofreu nesse período. O crescimento da vida partidária, ou seja, um aumento considerável de número de eleitores de partidos, já que agora podem votar no Brasil todas as pessoas maiores de 16 anos, incluído os analfabetos. Um grande marco importante desse período também foi a Constituição de 88, conhecida como a Constituição Cidadã, que passou Constituição Cidadã, que possui muitos artigos que garantem direitos. Eita, esse aí é o meu menino querendo aparecer no vídeo. Que possui muitos artigos que garantem direitos sociais à população brasileira. Apesar disso, esse período também é passível de críticas, lógico, todo período é, já que muitas áreas do país, como a saúde e a educação, seguiram caóticas e seguem caóticas, e os grandes níveis de corrupção que impedem o desenvolvimento do país até hoje. Portanto, aí temos aí a charte das diretas já. Olha aí como o aumento parece uma bola. Olha aí como aumenta. Parece uma bola de neve. Não te preocupa, no Brasil não tem neve. O militar ali, ó. Isso aí não irá nos atingir, né? Falando com os governantes, teoricamente, né? E as diretas já veio e passou por cima dos militares e de todos os movimentos. Com a Nova República, uma nova Constituição foi elaborada e promulgada em 88, como mencionado anteriormente. Foi iniciada após o fim da ditadura militar de 85, essas diretas já, o movimento da Nova República. Ele acontece com o fim da ditadura, como disse, em 85, quando Tancredo Neves foi eleito presidente. Infelizmente, Tancredo Neves veio a falecer e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência do Brasil. O falecimento de os antigos, os saudosistas, acham que Tancredo teria sido o presidente do país. Teria sido o cara que teria salvado o país. Se acreditava muito no governo de Tancredo. Tanto que, ao morrer, houve uma comoção nacional muito grande, porque ele é eleito, e antes de que ele assuma o poder, ele acaba falecendo. Tanto que, ao longo aí na história, criaram-se várias teorias da conspiração, mas mesmo exumado, o corpo dele foi exumado para ver se não teve um atentado ou coisa assim, e até hoje não se provou nada. Ele teria sim tido um infarto, enfim, veio a falecer. Para você ver, Tancredo Neves foi enterrado em São João del Rei, se eu não me engano, e o túmulo dele é um dos mais visitados até hoje. Mesmo da geração que não o conheceu, não ouviu o governo, não ouviu seus atos políticos, mas tem aí arraigado que teria sido o cara que salvaria o Brasil, teria mudado o patamar do Brasil. Então o seu túmulo é um dos mais visitados no país, com relação a visitar túmulos, né? Não de pontos turísticos. Bom, com a José Sarney sai Tancredos e ganhamos José Sarney, que até pouco tempo atrás ainda mandava e desmandava em Brasília. Ele assumiu a presidência do país. Nesse período, começam os esforços políticos. Para quê? Começam os esforços políticos para reconstruir a democracia do país após 21 anos de autoritarismo do governo do golpe militar. Com a Constituição de 88, ficou determinado que os presidentes teriam um mandato de 4 anos sem reeleição. A reeleição foi um esquema aí que Fernando Henrique Cardoso costurou e aprovou em 1993, se eu não me engano. Porque em 94, depois, no seu primeiro mandato, em 94, depois ele arrumou um rolo lá, em 98 ele é reeleito. A Constituição de 88 também garantiu amplos direitos sociais para as minorias do país, como os indígenas. Porém, apesar dessas garantias aí,
constitucionais, muitos direitos não têm sido respeitados até hoje. Anos rebeldes. Aí temos uma frase, Collor, impeachment já. Foram eleitos presidentes das eleições de 89, 94, 98, 2010, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Até então temos tendo eleições ininterruptas de 4 em 4 anos. Os presidentes desse período, até o presente momento, foram José Sarney, como mencionado anteriormente, José Sarney, que foi reeleito, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, que assume após o impeachment, Fernando Henrique Cardoso, que assume depois de Itamar Franco, foi o ministro das Economias de Itamar Franco, consegue fazer a reeleição, votar um projeto de emenda à Constituição e implantar a reeleição, é reeleito em 98, depois Lula é eleito em 2002, Dilma é eleita em 2014, em 2010 a Dilma é eleita, o Lula é eleito em 2006 e 2002. Em 2010 a Dilma é eleita, em 2014, mesmo com forte esquema de denúncias de corrupção, ela é eleita em 2014 e em 2016 sofre um impeachment também. Michel Temer assume o país, ele foi eleito na chapa Dilma Temer. Em 2018 assume eleito Jair Bolsonaro. Alguns historiadores sugerem, como eu disse no último vídeo, que a República encerrou-se em 2016, quando houve o impeachment da Dilma Rousseff, tadinha da Dilma Rousseff. Entende por eles que houve um golpe parlamentar. Outros historiadores discordam dessa análise e afirmam que a nova república ainda está em vigor. Ou seja, existe uma corrente aí querendo traçar uma ruptura de um movimento que teria terminado com o golpe parlamentar de Dilma Rousseff. Bom, não cabe a nós julgarmos a história, apenas contá-la e vivenciá-la. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Lembrando que nas últimas aulas aí eu fiz um resumo do que só cai na prova, de coisas que só caem na prova, um resumo aí muito voltado só para a prova, lembrando que esse resumo aí tem como base a apostila que eu indiquei nos outros vídeos para o concurso do MP. Se você quiser comprar, é tudo sintético, é uma apostila que você pode comprar digitalmente, não é muito cara. O link vai estar aí na descrição. Eu já falei da Era Vargas, do período provisório, que, assim, com base no que está na apostila, eu dei uma revisada. As forças de oposição ao regime oligárquico no período provisório. Então temos o governo provisório. Ao final da Revolução de 1930, com Washington Luiz deposto e exilado, Getúlio Vargas foi empossado como chefe do governo provisório. As medidas do novo governo tinham como objetivo básico promover uma centralização política e administrativa que garantisse ao governo, sediado ainda no Rio de Janeiro, o controle efetivo do país. Lembrando que vinha aí da disputa, se você não entendia aí, vinha da disputa do café com leite. Em outras palavras, o federalismo da República Velha caía por terra. Para atingir esse objetivo foram nomeados interventores para governar os estados. Eram homens de confiança, normalmente oriundos do tenentismo, cuja tarefa era fazer cumprir cada determinação do governo provisório de Getúlio Vargas. Esse fato e o adiantamento de Getúlio Vargas foi impondo a convocação de novas eleições. Ele assume provisoriamente para convocar novas eleições, porque teoricamente teriam ocorrido fraude nas eleições que ele teria perdido. Ele teria que convocar novas eleições e não convoca. Ou seja, reações de hostilidade começam a ocorrer contra esse seu governo provisório, especialmente no estado de São Paulo,
Eles não eram nem tanto contra o Getúlio, mas eles queriam um interventor próprio de São Paulo e eles queriam uma Constituição. E eles queriam as eleições dariam ao país uma nova Constituição e um presidente eleito pela população e um governo com legitimidade jurídica e política, que Vargas não tinha até o momento, mas poderia também significar a volta do poder dos derrotados na Revolução de 30, e ele não queria isso. Na próxima aula, continuamos aí falando um pouquinho desse período que Vargas assume, e por hoje é só, pessoal. Lembrando, tem links na descrição, o link para o nosso grupo do WhatsApp, o link de várias apostilas para concursos recentes e principalmente o link para essa apostila do concurso do MP do Estado de São Paulo, cargo de auxiliar de promotoria. Super abraço, fiquem com Deus e até a próxima.